Ata da 66ª Sessão Ordinária do ano de 2012 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas. Aos 20 dias do mês de novembro do ano de 2012, no plenário das sessões do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, sob a presidência do excelentíssimo senhor presidente conselheiro Luiz Eustáquio Toledo, reuniram-se os senhores conselheiros: conselheiro Otávio Lessa de Geral dos Santos, conselheiro Anselmo Roberto de Almeida Brito, conselheiro substituto Sérgio Ricardo Maciel. O Ministério Público de Contas esteve presente, representado pelo procurador Dr. Ricardo Schneider. O excelentíssimo senhor presidente declarou em nome de Deus aberta a sessão, determinando a leitura da ata da sessão anterior, que foi aprovada. Não houve matéria na hora do expediente. Passou-se para a ordem do dia. Foram relatados os seguintes processos. Relator conselheiro Otávio Lessa de Geral dos Santos, TC 9985-2009 e TC 7554-2009. Tratam-se de contratos com a CEPLAN. Aprovado em resoluções 131 e 132. Relator conselheiro Anselmo Roberto de Almeida Brito. Devolveu o processo 2936/2008 para o relator que havia solicitado vista. Relator conselheiro substituto Sérgio Ricardo Maciel. TC 5223-2012. Prefeitura de Mar Vermelho. TC 8507-2007 e TC 3046/2008. Contrato com a Casal. Após o relatado e discutida a matéria, foram retirados de pauta. TC 16734-2009. Contrato com a SEAGRE, aprovada em resolução 133, TC 5518-2005. Trata-se da prestação de contas da Prefeitura Municipal de São José da Tapera, exercício 2004. Após o relatado e discutida a matéria, cujo teor segue na íntegra, aprovado o parecer prévio com ressalvas. Não havendo processo a relatar, o excelentíssimo senhor presidente facultou a palavra. O senhor conselheiro Otávio Lessa pronunciou-se, informando aos que não participaram do terceiro encontro dos Tribunais de Contas do Brasil, que sempre que termina o encontro se faz uma carta, dando o norte do que a TRECON e os tribunais pensam a nível nacional. Lido. Todo pronunciamento transcrito. O senhor conselheiro Anselmo Brito solicitou ao excelentíssimo senhor presidente que fosse feita uma mensagem, salientando que foi um dos melhores encontros que já participou. Associaram-se ao voto todo o pleno. O doutor procurador, Dr. Ricardo Schneider, registrou o Dia da Consciência Negra, ao tempo em que agradeceu a homenagem prestada com relação a Mariana. O excelentíssimo senhor presidente disse já atendida a solicitação. Foi um encontro muito proveitoso, fomos muito bem tratados, tanto pelo conselheiro presidente como pelo organizador, e foi um sucesso, associando-se às palavras do procurador Ricardo Schneider. Com relação ao Dia da Consciência Negra, e ao tempo que solicitou que fosse registrado em ata o pronunciamento do procurador e de todos, por unanimidade, facultando a palavra, não havendo quem quisesse fazer uso, em nome de Deus, encerrou a presente sessão, convocando o pleno para a próxima sessão no horário regimental. São a ata. Senhoras e senhores conselheiros, essa foi lida a última sessão, mas tem a anterior que foi, por motivos técnicos, não foi lida. Se Vossas Excelências desejam que seja lida. Aos 22 dias do mês de novembro do ano de 2012, no plenário das sessões do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, sob a presidência do excelentíssimo senhor presidente conselheiro Luiz Eustáquio Toledo, reuniram-se os senhores conselheiros: vice-presidente conselheiro Cícero Amélio da Silva, conselheiro Otávio Lessa de Geral dos Santos, conselheira Rosa Maria Ribeiro de Albuquerque, conselheira Maria Cleide Costa Bezerra, conselheiro Anselmo Roberto de Almeida Brito, conselheiro substituto Sérgio Ricardo Maciel. O Ministério Público de Contas esteve presente, representado pelo procurador Dr. Pedro Barbosa Neto. Excelentíssimo senhor presidente declarou em nome de Deus aberta a sessão, determinando a leitura da ata da sessão anterior, que por motivo técnico não pôde ser concluída, ficando a ser lida as duas na próxima sessão. Não houve matéria na hora do expediente. Passou-se para a ordem do dia. Foram relatados os seguintes processos. Relator conselheiro Otávio Lessa de Geral dos Santos. Antes de relatar, teceu comentários sobre um relatório encaminhado pelo Ministério da Educação com relação ao problema com o município de Japaratinga. E houve uma denúncia do Sinteal,
ao tempo em que solicitou a possibilidade de uma auditoria do referido município, tendo em vista o fato especificamente sem que haja sorteio. Passando a relatar, TC 16/18/2008, trata-se de contrato com a Prefeitura de Champrita. Aprovada decisão simples, diligência 15 dias. TC 11/816/2010. TC 97/34/2010. Entre outros relacionados com aplicações de multas. Aprovadas decisões simples, diligência 5 dias. Relatora conselheira Rosa Maria Ribeiro de Albuquerque. TC 81/13/2012. Trata-se de uma representação com pedido cautelar. A Sertel Limitada. Aprovada decisão simples. TC 48/16/2008. Trata-se do balanço geral da Prefeitura de Maceió, exercício 2007. Após relatada e discutida a matéria, o senhor conselheiro Anselmo Brito solicitou vista. Relatora conselheira Maria Cleide Costa Bezerra. TC 65/10/2011. Retirada de pauta. Relator conselheiro Anselmo Roberto de Almeida Brito. TC 25/00/2008, 32/30/2006, 14/41/2005. Todos devolvidos para o conselheiro relator Cícero Amélio. TC 1448/2005, trata-se do balanço geral na Prefeitura Municipal de Belo Monte. Após relatado, foi solicitado visto pela senhora conselheira Rosa Albuquerque. TC 4138/2008, exercício 2007, e TC 4919/2009, exercício 2008, entre outros relacionados com o balanço geral. Aprovadas decisões simples, 15 dias. O senhor conselheiro Otávio Lessa tem seu comentário com relação a se fazer uma reflexão com o corpo técnico para observar a quantidade de itens que estão aparecendo numa prestação de contas, salientando a necessidade de um treinamento. Sobre o assunto, houve a manifestação do excelentíssimo senhor presidente, do senhor conselheiro Anselmo Brito, do senhor conselheiro substituto Sérgio Maciel, da senhora conselheira Maria Cleide, do doutor procurador Pedro Barbosa, todos os pronunciamentos transcritos. Voltando a relatar, o senhor conselheiro Anselmo Brito devolveu o processo TC 4721/2003, da Prefeitura Municipal de Piranhas, exercício 2002, ao conselheiro e relator Otávio Lessa. Colocado em votação, aprovado parecer prévio, com a abstenção da senhora conselheira Rosa Albuquerque. Relator conselheiro substituto Sérgio Ricardo Maciel. TC 5223/2012, trata-se da tomada de conta da Prefeitura de Mar Vermelho. Aprovada decisão simples. TC 6634/2010. É um contrato com a SEAGRE. Aprovada a resolução 134. TC 6510/2011 e TC 233/2008 foram retirados de pauta. Não havendo processo a relatar, o excelentíssimo senhor presidente diz ficar feliz pelas transformações nas mudanças culturais do tribunal, por estar presidindo e aceitando os desafios, fazendo com que essas transformações sejam feitas no momento adequado, facultando a palavra e não havendo quem quisesse fazer uso, em nome de Deus, encerrou a presente sessão, convocando o pleno para a próxima sessão no horário regimental. Em discussão, as atas. Em votação, conselheiro Otávio Lessa. De acordo. Conselheira Rosa Albuquerque. Conselheira Maria Cleide. Conselheiro Anselmo Brito. De acordo, excelência. Auditor substituto, conselheiro Sérgio Maciel. De acordo, excelência. Aprovadas. Que dia foi o dia? Dário. Quem tem processo hoje é só o Lessa amanhã eu tenho bastante, viu? Vai. Esse aqui é O aniversário do tribunal é quinta, né? Minha amiga até conseguiu marcar. Então, assim, deixa eu ver, queria um frente, 8 milhões de
Foi domingo, foi domingo. Pô, deve ser expulsado. Não foi a minha. Não tem meu ramo. Se comprar mais algumas coisas, eu não encontrei. Não sei, mas essa outra aqui. Mais uma. Mais uma. Deixa eu não ter. E a São Paulo, vou comprar umas coisas também. Não também. Eu pensando e aí, não sei se eu Ô, Anselmo, aquela que você pediu um visto do município de. Pela ordem para relatar o conselheiro Otávio Lessa. Senhor presidente, senhoras conselheiras, senhores conselheiros, senhor representante do Ministério Público. Tem em mãos vários processos referentes ao município de Jacuípe, que foi o município que eu, no primeiro momento, usei como piloto com relação às contas de 2011, ou seja, requisitar tudo que estavam faltando, que não deixaram de ser, foi publicado no Diário Oficial e não entrou nesse tribunal. Foi dado o primeiro prazo aqui para a plenária, a diligência não foi atendida, estou concedendo mais um prazo de 5 dias e aplicando a multa referente aos processos não encaminhados. Sendo o mesmo gestor, farei tudo de uma vez. Processo TC 12696-2012, município é Jacuípe, a empresa Torinite Produções e Eventos. Processo TC 12690, também do município de Jacuípe, e a empresa M das Vitórias Silva Produções. Processo TC 2674, município de Jacuípe, e o senhor João Ricardo Barbosa Julião. Processo TC 12672, município de Jacuípe, e a empresa M das Vitórias Silva Produções e Eventos. Processo TC 12681, município de Jacuípe, e a empresa JA Comércio e Serviço Limitada. Processo TC 12678, município de Jacuípe, e a empresa JA Comércio e Serviço Limitada. Processo 12687/2012, município de Jacuípe, e a empresa e a pessoa Natália, na empresa Natália de Oliveira Venceslau. E o processo TC 12688, da Jacuípe, e também Natália de Oliveira Venceslau, tendo como objeto sempre material de limpeza nos e algum outro serviço de produções de eventos no município. Então, foi procedido nos dias 16 e 15, através de ofício 070, vários municípios. Eu tenho o ofício 58, vários ofícios do nosso gabinete, encaminhando. Consta nos autos os comprovantes de protocolo, onde se verifica que o recebimento foi feito e não havendo resposta da diligência requisitada até a presente data.
Então, nessas condições, estamos pela concessão do prazo de mais 5 dias improrrogáveis para que o gestor citado dos autos atenda o requisito dos ofícios encaminhado a ele. B, aplicar a multa de 50 UPFAL em todos os processos aqui relatados, equivalente a R$ 863,50 a Amaro Jorge Marques da Silva. C, pela ciência ao gestor acima mencionado das presentes deliberações. D, pela remessa dos autos à diretoria do FUNCONTRAS para a ciência e cumprimento da deliberação dos itens A. E E, alertar o gestor que não pagamento das multas ora aplicada no prazo fixado implicará em comunicação à Procuradoria-Geral do Estado para ajuizamento da competente ação de execução. Com a palavra do Ministério Público. Trata-se de vários contratos relativos ao município de Jacuípe. Nesses contratos, o senhor conselheiro afirma que já houve a primeira notificação em relação a cada um dos contratos, o gestor não se manifestou e, em razão disso, ele aplica a multa pelo descumprimento e reitera a deliberação. A minha única dúvida é com relação à questão do patamar da multa em 50 UPFAL, se não teria um valor mínimo, porque tem uma resolução, é o mínimo, né, previsto. E por questões que eu venho procedimento desde que foi criado o FUNCONTRAS, essas faltas de documento eu deixo ela nos 50 UPFAL, que dá o direito dela vai de 50, eu acho que é 300 UPFAL, se não me engano no número. Mas eu criei esse padrão de 50 vamos dizer assim, por processo. De 2003. São de 2003? Não. A resolução. De 2003. Porque tem essa resolução e, se não me engano, tinha um outro ato aqui, eu não estou com ele aqui, que fazia uma limitação o piso e o teto, né? Sim, essa seria a minha dúvida. E com relação de se aplicar várias multas em relação a cada processo, seria aplicar uma para todos, né? É a mesma. Tem essa questão. Mas, realmente, eu não estou com essa resolução aqui, mas o conselheiro já esclarecendo que está de acordo com esse patamar. Sendo cumprido o contraditório, a preocupação do parquê seria com relação ao quantitativo, mas, diante dos esclarecimentos do relator de que está em conformidade com os normativos desta Corte, o Ministério Público se manifesta favoravelmente. É o parecer. Em discussão os processos relatados pelo conselheiro Otávio Lessa. Com a palavra, conselheira Rosa. Com relação ao questionamento que foi feito pelo Ministério Público, eu também, salvo engano, não teríamos decidido de forma que quando se acumulassem multas, até foi essa, inclusive uma proposta do conselheiro Otávio com relação ao secretário de gestão. A gente pegou dois casos. Num período aí. A gente fez 2 casos específicos e aprovamos em plenário esses 2 casos especificamente. Foi no secretário do AL Previdência, que ele estava pegando o AL Previdência e tinha mais de 500 processos lá atrasados. Então eu trouxe o problema para o plenário, e o plenário aprovou especificamente aquele caso, porque por menos que você desse 50 UPFAL, ia quebrar o cara. Ele não teria como pagar, ele, pessoa física. Era uma coisa assim meia absurda, assim em termos de valores, né? E ele estava pegando, e a ideia nossa, como sempre foi essa multa ser corretiva e não punitiva, ela seria para corrigir uma falha existente nesse caminhamento. E a outra, se não me engano, teve um ano, foi mais para trás ainda, que eu tô esquecendo, também foi um gestor, Secretaria de Saúde, eu não lembro qual foi 2 gestores, e a gente tinha, no passado, estabelecido, por que foi estabelecido? É o seguinte, por causa desses atrasos nossos do FUNCONTRAS, então o que é que gerava? A pessoa continuava no erro infinitamente, 1 ano, até que a gente desse a primeira multa. Então, a gente trouxe esse problema há muito tempo, e é o seguinte, para que a gente resolvesse aquele passado, aquele momento, as multas aplicadas no mês, ele seria unificado e seria uma só, né? E em determinado momento o FUNCONTRAS pôs isso em dia. Quando ele pôs em dia, aí passou a ser por processo, normal, como é o regimento, normal por processo. Então, isso agora voltou a atrasar, mas a gente não trouxe isso em pauta para discutir se voltaria a ser dessa forma ou não.
E nesses dois casos, conselheira, mas um eu estou esquecendo o que foi. Eu lembro do AL Previdência bem, mas teve, com certeza, Vossa Excelência está colocando, mas não estou lembrando o que foi e onde foi, mas eu sei que foi uma coisa específica que foi aprovada no pleno para que houvesse uma correção, dando um prazo à pessoa, inclusive, como foi dado de 60 dias, se não me engano, para depois colocar em dia os atrasados. Lembro. Foi acho que foi o NEAL, da Universidade do Estado de Alagoas, que também foi eu que trouxe o mesmo problema de que ele foi demitido os 190 funcionários, porque foi feito um concurso, entrou os concursados todos de uma vez, e aí eles completamente perdidos, porque não houve transição, não houve absolutamente nada, e houve realmente um acúmulo. O reitor veio, fez uma solicitação, essa solicitação eu trouxe para o plenário, e nós aprovamos aqui no pleno, dando um prazo de 60 dias para que ele regularizasse isso. Foi os dois casos que eu me lembro, da UNEAL e esse do AL Previdência. E aí fica a critério, pelo menos na resolução, tem o mínimo e tem o máximo em cada coisa. Então, fica a critério do conselheiro colocar a multa que achar a coisa. E aí, nesse caso de coisa, eu estabeleci esse padrão no sentido de ser educativo e não ficar uma coisa muito pesada, mesmo sabendo que ele recebeu as informações, pedia informação, porque ele estava no cargo, inclusive, podia ser até mais rígido. Mas eu quis manter o meu padrão, mas não quer dizer se o pleno entender diferente, mas eu mantive os 50 UPFAL. Não concedeu uma parte, Excelência? Pois não. Excelência, aqui a portaria número 1 de 2003, que de fato é a portaria que faz a graduação das multas, que consta da lei orgânica, e consta também do nosso regimento interno. Ela aqui no artigo 1º, ela estipula o teto. O Tribunal de Contas poderá aplicar multa de até 1000 vezes ao UPFAL. No seu artigo 4º, assim diz: as multas não poderão ser aplicadas cumulativamente, sendo que, ocorrendo vários fatos passíveis de multa, o valor será arbitrário pelo relator do processo, apenas não podendo extrapolar o disposto no artigo 1º das 1000 UPFAL. Eu acho que a situação está cobertada na própria resolução. Eu queria até pedir uma parte também, se pudesse. Veja bem, realmente, esse artigo ele diz isso, que eu, tentando interpretar esse artigo, eu penso que no mesmo processo, ocorrendo vários fatos, o ideal seria juntar e o relator arbitraria. Mas no caso nós estamos aqui tratando de vários processos. Normalmente esses processos tramitariam separadamente. O relator apenas trouxe para julgar numa oportunidade única. Desta maneira, ele está também se fincando aqui no mínimo, que é do artigo 3º, inciso 4, que trata do não atendimento no prazo em 50 UPFAL. Então acredito que está cobertado também pela resolução normativa número 1 de 2003. Apenas fazendo essa ressalva em relação ao artigo 4º, que a interpretação que eu entendo que seria a mais adequada no sentido de não se aplicar cumulativamente seria talvez no mesmo processo. Talvez seja essa a ideia, porque se são processos distintos e normalmente seriam julgados em dias distintos, não teria como se fazer isso, né? Por uma questão de racionalidade, o relator está trazendo nesta oportunidade, mas ele poderia ter trazido um hoje, outro amanhã, sem nenhum problema, porque essa sistemática atualmente adotada na Corte. Então eu reitero a manifestação nesse sentido, até porque está em consonância com a resolução normativa número 1 de 2003. Muito obrigado. Continue, com a palavra, conselheira Rosa. Eu acompanho o relator, presidente. Em votação, com o voto já favorável da conselheira Rosa Albuquerque, conselheira Maria Cleide, conselheiro Anselmo Brito, O relator, Excelência. auditor substituto Sérgio Maciel. Com relator, Excelência. Aprovados. Vossa Excelência Tem mais. Processo TC 8714, versus autos sobre processo relativo à concessão. Uma concessão de benefício que foi feito de senhor Lucas Mateus Falcão Silva, em face do falecimento do ex-segurado José Alex Souza Silva, ex-servidor da Secretaria do Estado de Saúde. A ser procedida a devida instrução e análise, observou-se que não constava nos autos documento inerente à declaração ou certidão dos vencimentos do ex-segurado. Em face desta ocorrência, a Procuradoria Jurídica deste Tribunal entendeu que os autos deveriam ser diligenciados junto à Secretaria de Gestão Pública, com os devidos esclarecimentos, conforme parecer 236 de 2012. Em 3 de agosto de 2012, através do ofício PJTCE-AL
652, devidamente recebido pelo órgão no dia 14 de agosto, conforme cópia do livro do protocolo acostado aos autos, foi encaminhada a diligência 236, consignando o prazo de 15 dias para atender a solicitação, que não ocorreu até a presente data. Nessas condições, observando a diligência requisitada contida no devido atendimento, sem o devido atendimento até esta data, contrariando formalmente o inciso 10 do artigo 1º da Lei 5.604, Lei Orgânica deste Tribunal, bem como o artigo 58 do Regimento Interno, decide o Tribunal de Contas, pela aplicação da multa de 50 UPFAL ao senhor Alexandre Slade Cavalcante, gestor da Secretaria, pela concessão do prazo de 5 dias para o encaminhamento do devido cumprimento da diligência, encaminhando os documentos solicitados, dar ciência ao gestor da Secretaria, encaminhar por FUNCONTAS para cumprimento da deliberação do item A e alertar o gestor que no pagamento da multa aplicada no prazo fixado implicará a comunicação à Procuradoria-Geral do Estado. Uma palavra do Ministério Público. Trata-se de processo de concessão de pensão. Houve a diligência, conforme o senhor relator se manifestou, em 3 de agosto de 2012, e não houve, e o gestor, apesar de notificado, não se manifestou. O prazo decorreu em autos, ele não apresentou nenhuma justificativa, nada. Realmente, então, o relator propõe a aplicação de multa no seu patamar mínimo, de acordo com a resolução já mencionada, em R$ 863,50, que se correspondem a 50 UPFALs. Nesse sentido, o Ministério Público manifesta-se favoravelmente à proposta do senhor relator, tendo em vista que está de acordo tanto com a legislação quanto com os atos normativos desta Corte. É o parecer. Em discussão, o processo relatado pelo conselheiro Otávio Lessa. Em votação, conselheira Rosa Albuquerque. Com o relator, presidente. Conselheira Maria Cleide. Com relator. Conselheiro Anselmo Brito. Relator, Excelência. Auditor substituto Sérgio Maciel. Acompanho o relator, presidente. Aprovado. Processo TC 5421/2010. Esse processo já teve aqui em plenário, foi solicitado vista pelo conselheiro Anselmo Brito, e para que a análise ter mais se fortalecer mais no parecer prévio, foi solicitado a esse relator alguma diligência, e estou retornando para fazer essa diligência junto ao gestor. Trata do presente prestação de conta da Prefeitura do Senador Rui Palmeira, exercício 2009, na gestão de Siloé de Oliveira Moura. Considerando que, quando da análise demonstrativa do contábil, foi encontrada uma nota explicativa expedida pelo setor de contabilidade, dando conta da ocorrência de um assalto na sede da Prefeitura do município em Tela. Considerando que no mês de junho do ano do curso, o processo foi diligenciado através do ofício 98/2002, no qual o relator solicitou que se segue: a. Informação sobre a perícia realizada. 2. A informação sobre a abertura de inquérito administrativo para apurar a responsabilidade. E 3. Remessa do boletim de ocorrência. Considerando ainda que até a presente data o Sr. Siloé de Moura não enviou a esta Corte de Contas o documento acima mencionado, considerando finalmente que a Constituição Federal, no seu artigo 5º, inciso 45, assegura o interessado o direito de contraditório e ampla defesa, decide o Tribunal de Contas, no uso de suas atribuições constitucionais e legais, preliminarmente cientificar o gestor da Prefeitura do Senador Rui Palmeira do inteiro teor desta deliberação e converter o julgamento do processo em diligência, mais uma vez, a fim que o senhor Siloé de Oliveira Moura exercite seu direito citado no prazo de 15 dias, conforme prevê o artigo 109 da Resolução 3 de 2001, contados a partir da data da publicação desta decisão no Diário Eletrônico deste Tribunal. O Ministério Público entende que a medida sugerida pelo senhor relator, com base em sugestão do eminente conselheiro Anselmo Brito, é pertinente para que se esclareça efetivamente o que aconteceu na sede da municipalidade, tendo em vista a importância do envio destes documentos, né? Nós observamos aqui na Corte que, por diversas vezes, há uma série de informações no sentido de não ser possível trazer os documentos que são essenciais para que se analise as contas, seja por motivos de, muitas vezes, chuvas, incêndios e agora, pelo visto, um ato criminoso, né? Supostamente um assalto. Então, eu entendo que é pertinente e importante para que se esclareça, a fim de que a Corte tome as devidas providências no sentido de sanar
essas lacunas e tentar dar a análise ao processo da melhor maneira possível. Dessa maneira, o Ministério Público se manifesta favoravelmente ao parecer. Em discussão, o processo é relatado pelo conselheiro Otávio Lessa. Em votação, conselheira Rosa Albuquerque. Acompanho o relator. Conselheira Maria Cleide. Com o relator. Conselheiro Anselmo Brito. Com o relator, senhor. Auditor substituto Sérgio Maciel. Com relator, senhor. Aprovado. É só, senhor presidente. Pela ordem para relatar, conselheira Rosa. Sem Nossa processo. processo. Conselheira Maria Cleide também não. Sem pauta. Conselheiro Anselmo Brito. Senhores conselheiros, ilustre membro do Ministério Público, oficia junto ao tribunal. Trago o processo 1829 de 2004. Trata-se de uma decisão simples que eu trago ao plenário para que se dê a maior publicidade possível. Versam os autos sobre a prestação de contas anual da senhora Leonor Melo Monteiro, prefeita à época do município de Monteirópolis, exercício financeiro de 2003. Considerando que a prestação de contas é orientada nesta casa no prazo regimental e, além disso, vislumbra-se de uma análise preliminar que, para uma melhor instrução e exame da presente prestação de contas, e com base no que dispõe os artigos 10, parágrafo único da Lei Orgânica e 114, parágrafo 1º do regimento interno desta casa, faz-se necessário elucidar algumas situações especificadas nos itens abaixo relacionados. Quais sejam: explicar sobre o não envio do relatório do órgão central do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo, conforme obrigam nossas normas constitucionais. Encaminhar a Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, referente ao exercício. Explicar sobre a inconsistência verificada no balanço orçamentário, no que se refere à despesa do valor, no que se refere ao valor da despesa autorizada, da despesa fixada na Lei Orçamentária Municipal 220 de 2002. Explicar sobre o déficit no orçamento corrente, o qual foi financiado por receita de capital, que não se mostra recomendável, visto aumentar o endividamento público, sem a correspondente contrapartida patrimonial, e não atender os princípios constantes da própria Lei Complementar 101 de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal. Enviar as relações dos bens imóveis e imóveis discriminadas, conforme o artigo 94 e seguintes da Lei Federal 43.2064 e a própria Resolução número 2 de 2003 do Calendário de Obrigações desta Casa. Encaminhar cópia dos instrumentos que justifiquem a dívida do município junto ao Instituto Nacional de Seguro Social, INSS, anexo 16, folha 40. Explicar sobre os gastos com a educação infantil, anexo 10, relatório resumido da execução orçamentária, processo 1831 de 2004, divergindo, pois, do exigido nos artigos 30, inciso 6, 211, parágrafo 2º da Constituição Federal, e na Lei nº 9394 de 96, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, em seu artigo 11, inciso 5º, encaminhar os balancetes do Fundo de Previdência, do Fundo de Saúde, do Fundo de Assistência Social, uma vez que não foram enviados, como atesta o membro 276 de 2012 da ADEFAFON, encaminhar discriminadamente o valor do duodécimo repassado por Legislativo Municipal, conforme disposto no artigo 29A da nossa Constituição da República, atualmente positivada, encaminhar o rol dos adiantamentos referentes ao exercício financeiro de 2003, conforme dispõe o artigo 13 da nossa Lei Orgânica, encaminhar a relação dos bens em almoxarifado, bem como a relação dos procedimentos licitatórios realizados no ano, assim como as dispensas e elegibilidades, conforme a resolução número 2 de 3 de abril de 2003, encaminhar a relação nominal dos devedores municipais correspondente ao valor da dívida ativa inscrita, encaminhar a discriminação de diversos responsáveis encontrados no anexo 14, balanço patrimonial, explicar o cancelamento de réditos a pagar processados encontrados no anexo 2, demonstrativo da dívida consolidada líquida do RGF, no processo 1679 de 2004, com relação aos réditos a pagar demonstrados no artigo 17, demonstrativo da dívida flutuante constante do processo da devida prestação de contas,
explicar a divergência de valores do anexo 5º demonstrativo da disponibilidade de caixa, RGF, processo acima mencionado, quanto às obrigações financeiras, com relação ao demonstrado no anexo 17, demonstrativo da dívida flutuante, quanto às consignações, folha 41 do referido processo, explicar sobre a divergência de valores constantes no anexo 16, demonstrativo da dívida fundada, folha 40 da prestação de contas, e no anexo 2º, do demonstrativo da dívida consolidada líquida do RGF. Explicar sobre as divergências de valores encontrados no anexo 16, demonstrativo de receita de impostos e despesas próprias com saúde, no réu processo 1831 de 2004, com os valores descritos no Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde, CIOPS, pesquisa levada a efeito em 20 de julho de 2012. Diante do disposto, o Pleno do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, no uso de suas atribuições funcionais, legais e regimentais, nas formas aqui descritas, decide, cientificar a gestora, à época, a senhora Leonor Melo Monteiro, para que se manifeste no prazo de 15 dias, conforme o teor dos itens acima, encaminhando cópia da presente decisão e do contido no item 3.8, folha 140, que trata do membro dessa diretoria, onde informa que não forem enviadas a este tribunal os balancetes do Fundo de Previdência, de Saúde e de Assistência Social do município do referido exercício, por meio postal com aviso de recebimento, na forma disposta na legislação desta Corte. Aí cito aqui, especifico a lei orgânica e também o nosso regimento interno, e por fim solicitar o presente processo, quanto do seu retorno ao gabinete do Conselho do Relator, abrindo vistas à interessada no prazo do item 4.1, no prazo de sua manifestação. Esse é o meu voto, Excelências. Com a palavra do Ministério Público. O Ministério Público entende que essas diligências solicitadas pelo excelentíssimo relator são imprescindíveis. Realmente, a prestação de contas ela não apresentou uma série de documentos que são essenciais para essa análise. Eu apenas me questiono, e isso me assaltou agora essa dúvida, de que maneira a gestora conseguiria fazer o encaminhamento dessa documentação relativa ao exercício 2003, nesta oportunidade. E aí eu pensando aqui, sem uma reflexão mais aprofundada, mas algo que me assaltou agora, se não seria interessante também fazer uma notificação, uma intimação, para que o atual gestor encaminhe isso, tendo em vista que isso é documento público e deve estar na municipalidade arquivado. É apenas uma sugestão, mas sem fazer um aprofundamento, porque realmente eu me questiono aquela ideia de fazer o julgamento para e passo com o término do exercício, ela evitaria uma série de problemas, um problema como esse, de um processo muito antigo, né, praticamente 10 anos, quase 10 anos, e eu penso que haveria essa dificuldade. Mas, com relação à diligência em si, sem entrar nessa questão de quem ela deve ser dirigida, que aí o relator analisa e faz o seu melhor juízo, é apenas uma ideia que me ocorreu, mas com relação às diligências, eu entendo que são imprescindíveis, necessárias, para que haja realmente uma efetiva análise, um parecer com bastante profundidade, né, que examine a fundo e não se baseie apenas naqueles relatórios encaminhados, muitas vezes sem um amparo documental devido. Então eu entendo que a diligência é pertinente apenas com essa sugestão com relação à extensão da notificação, para que o município providencie ou ao menos permita que a gestora disponha de toda essa documentação. É o parecer. Em discussão, o processo relatado pelo conselheiro Anselmo Brito. Com a palavra, conselheiro Otávio Lessa. Volto a me entendendo até as colocações de conselheiro Anselmo, as colocações do Ministério Público, a gente volta a ter aquele impasse, porque que a gente falou nós falamos na sessão anterior, com relação à efetividade daquilo que a gente está pedindo. Ou seja, ou a gente vai tomar uma posição prática, ou a gente vai ficar a vida inteira aqui
buscando esse resultado, e como o Ministério Público falou bem apropriadamente, dificilmente vai ser atendido. A possibilidade aí é 5%. Por quê? Simplesmente se o cara for oposição, diz que não tem o documento lá. Como é que faz? A possibilidade de ser atendido, entendo que o conselheiro está fazendo a análise dentro do que determina a legislação, que determina o regimento, mas a gente não vai ter outra saída de não estudar uma fórmula de que a gente entre no ritmo de trabalhar com o ano anterior e corra alguns riscos ou passe por cima de algumas coisas para que a gente possa chegar no nível de excelência. Eu não vejo outra solução. Obviamente que a gente sabe que prestação de contas tem que vir todas para o plenário, tem que ser aprovada ou não aprovada daqui, mas seria um trabalho, vamos dizer, direcionado para a gente zerar o passado e a gente começar a fazer um trabalho presente com apenas trabalhando no ano anterior. Eu acho que é uma forma. Então, presidente, mais uma vez, eu toda vez que eu tiver oportunidade, até diz que água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Eu acho que a gente tem que se debruçar, nós, aquela proposta que Vossa Excelência fez de a gente sentar um dia em algum lugar, e sem celular, sem nada, e discutir esses problemas cruciais dentro do tribunal, para que a gente possa andar e ter um nível de excelência. Eu acho que eu que estou sempre dando esse gancho, que essa dos processos, eu acho que é o principal. Na hora que nós tivermos todos nós envolvidos, conselheiro, diretorias, servidores, que daí para frente tomou uma decisão, nunca mais ela vai poder retroagir, no sentido de que a gente vai precisar, ano a ano, fechar o que foi do ano anterior. Entendeu? Se não fechar, mas tem que todo mundo trabalhar engajado naquilo. Eu não tenho dúvida que todo mundo vai trabalhar menos, eu não tenho dúvida que a gente vai ser mais eficiente, eu não tenho dúvida que qualquer problema no erário a gente vai corrigir de imediato, eu não tenho dúvida que o gestor vai se sentir muito mais confortável, porque ele vai terminar a gestão dele e ele vai estar aprovado ou não, mas ele dentro da gestão, tentando resolver os problemas que por acaso venham de vir. Ou seja, é uma proposta que assim que a gente decidir, ninguém perde. É uma proposta que o que for decidido, todo mundo está ganhando. Até no sentido da gente poder dar o recesso que todo mundo dá, chegar no mês de dezembro, todo mundo tem o recesso normal. Eu acho que é um primeiro momento, é um esforço adicional de todos, mas que depois ele vai refletir numa melhora de todos, no sentido de que a gente poder ser mais eficiente, a sociedade ter a melhor visibilidade do tribunal e o gestor ter a sua possibilidade de se defender dentro, se possível, só no último ano que ele não vai ter essa possibilidade, mas está muito próximo dele poder conseguir os documentos necessários. Eu só queria fazer esse comentário, porque eu nunca vou perder a oportunidade de fazê-lo dentro, até que a gente vai achar uma solução. Tenho certeza que nessa possibilidade de a gente sentar um dia e pensar, a gente vai ter que ter o engajamento de todos, e todo mundo botar a canetinha e assumir a responsabilidade daquilo que ficar arquivado. Essa é a proposta, uma delas, e que venha outras que possam vir, mas que resolvam o problema. É só, senhor presidente. Tem toda a razão, e Vossa Excelência vem sempre trazendo isso aqui ao plenário, e essa é a forma do tribunal poder dar resposta imediata à sociedade, aos gestores e à sociedade que cobra tanto de nós. Hoje nós temos uma certa facilidade, porque já dispomos da tecnologia, da informática. O SICAP é uma ferramenta que foi criada com muita sabedoria e que cada dia está sendo aperfeiçoada, e que essa documentação jamais será cobrada ao gestor no futuro, porque nós já vamos dispor aqui no tribunal. Então, a doutora Raquel, que está aí, o doutor Alberto, já formatização dessas cobranças, quando vamos ter a divisão de pessoal, vamos ter também as prestações de contas, o balancete, tudo isso já vai ficar. Amanhã a gente pode até fornecer ao gestor que tenha deixado, porque o tribunal vai ter isso aí. Mas temos agora o que não foi informatizado, o que era como era anteriormente, porque hoje a gente começa a ver isso aqui como jurássico.
Mas era o momento, era esse. Em 2003, esse era o momento. O SICAP foi criado em 2010 e cada dia está se aperfeiçoando. No futuro poderá ter um mecanismo muito mais moderno, mas com isto temos que resolver o que não estava. Vossa Excelência traz daqui muito bem e teremos que juntos encontrar uma saída para que a gente digitalize e tome as devidas providências. Vossa Excelência agradecer ao conselheiro Anselmo Brito. Entendo também muito pertinente a sugestão do Ministério Público de Contas com relação a solicitar também ou permitir que o gestor, que o atual, desse acesso ao anterior à documentação. Entendo que no primeiro momento eu não queria atabalhoar os procedimentos, porque como comumente a gente tem a resposta de que se trata de processamento antigo, que não tem acesso, que o gestor saiu e levou. Mas é evidente, Excelência, que nós, julgadores, não podemos presumir isso. É evidente isso. Mas eu anulo a sugestão de Vossa Excelência, só que gostaria de fazer este procedimento a partir dos próximos processos afins. Está no IDE e vou tomar este cuidado de também fazer solicitação. Ainda mais a gente tem que levar muito em consideração o próprio princípio da continuidade da administração do serviço público, né, que ela não para pela mudança do gestor, ela é sempre contínua. E também, vislumbrando a possibilidade do não atendimento do gestor à época, não teria problema de se separar essa parte documental e instaurar um outro procedimento para a responsabilidade pela não prestação das informações, perfeitamente. Com relação à questão da prestação de contas, eu já me manifestei nisso algumas vezes e volto a tocar no assunto, que é a nossa prestação de contas, da forma que ela é hoje feita, até hoje feita, na verdade, ela é uma grande fantasia, porque o que nós recebemos aqui são simplesmente, pelo menos fazendo-se a presunção, que foram dados escriturados na presença de documentos comprobatórios. O que recebemos aqui é o resultado final disso, que são os balanços. Como o julgador, como os técnicos teriam a certeza que aqueles dados estruturados, levantados em balanços, correspondem à realidade orçamentária e financeira do município ou das contas do gestor, porque aqui nós julgamos a conta, julgamos o gestor, das contas dos gestores, não da administração pública. Acredito que isso poderia ser solucionado? Poderia, porque aí o tribunal tem um procedimento que faz com que as coisas se casem. Chega para cá a estruturação final, em forma de balanços, e o tribunal, por sua vez, faz a inspeção em loco. Aí sim haveria o casamento. E com certeza nós, julgadores, decidiríamos com muito mais acerto, com muito mais tranquilidade. Então, essas são as motivos que me levam a me cercar das maiores informações possíveis, porque a maioria dessas prestações de contas, elas não foram acompanhadas nem da documentação e nem da realização da inspeção em loco, mas até quero retificar que o nome correto mesmo é auditoria. Inspeção, o nosso regimento diz a que serve. A auditoria é mais ampla, como é o trabalho que esse tribunal faz. Então, como não existe essas duas situações casadas, eu tento me cercar das maiores informações até para que possa decidir de forma concreta e possa até dormir à noite com muita tranquilidade. A questão, essa falou, a questão do recesso desse Tribunal de Contas. Pode ser que eu cometa aqui algum lapso, mas verificando a legislação do tribunal, assim, de um todo, eu não vejo substrato jurídico para que este recesso ele não seja dado. Porque se o impedimento trazido ao impedimento da LRF, esse artigo da LRF parece-me estar suspenso há anos. É a questão do julgamento de contas de TJ, de Assembleia, eu lembro assim de cabeça, se não falar bem, artigo 56, 57,
está suspenso por uma DIN 2238 do DF há alguns anos, se não me falha a memória. Então não teria esse impedimento legal, pelo menos nessa minha análise aqui, muito superficial. Então, excelências, é isso. Obrigado. Em discussão ainda o processo trazido pelo conselheiro Anselmo Brito, da Prefeitura de Monteirópolis, do ano financeiro de 2003. Em votação, conselheiro Otávio Lessa. Com relator. Conselheira Rosa Albuquerque. Com relator, presidente. Conselheira Maria Cleide. Com relator. Auditor substituto Sérgio Maciel. Acompanho o relator. Aprovado. Pela ordem para relatar o auditor substituto conselheiro Sérgio Maciel. Não tem o processo a relatar, excelência. Não temos processo a relatar. Senhoras e senhores conselheiros, o Tribunal de Contas amanhã estará completando 65 anos e numa cerimônia muito simples a gente vai fazer na simplicidade do dia, apesar da grandiosidade do nosso tribunal. Excelência, Amanhã pela manhã, depois não. eu poderia só fazer uma comunicação antes do senhor falar isso, que isso reputa de maior importância, que inclusive deve fechar a nossa sessão. Excelência, eu queria só aqui deixar registrado e que isso sirva de um alento e acho que até de uma inveja saudável parte dos servidores, de nós todos inclusive, é que a funcionária do meu gabinete, a doutora Cláudia Maria Albuquerque Pereira, ela estava disputando uma vaga de mestrado de gestão pública na Universidade Federal de Pernambuco. E ela foi aprovada aqui com a segunda maior nota. Eram concorrentes cerca de 180 pessoas, só passaram 28. E uma dessas pessoas que passou foi a doutora Cláudia, e aqui parabenizo, e que, excelência, se o tribunal podendo, que dê todo o apoio a esta funcionária, assim como todo aquele que queira também traçar esse caminho. Obrigado, excelência. Então, como eu ia falando, o tribunal vai fazer uma comemoração simples. Vamos amanhã visitar a reforma do serviço médico e reativação às 8h30, às 9h da manhã. Aí no saguão vamos ter um café da manhã a convite das senhoras e senhores conselheiros desta presidência com os nossos servidores e uma apresentação das ações do Tribunal de Contas. Então amanhã às 8h30 no recinto do serviço médico, que estamos tentando, vamos reativá-lo com o melhor de equipamentos necessários, e um café da manhã aqui no saguão com todos os funcionários desta casa, a convite das senhoras e senhores conselheiros dessa presidência. Quanto à proposição do conselheiro Anselmo Brito, pode ter certeza, excelência, que isso para nós é um motivo de orgulho. A doutora Cláudia, da qual nós tivemos o prazer de convidá-la para a seriedade do que se trata neste tribunal, de levá-la para a seleção dos estagiários sem interferência desta presidência nem de ninguém. Ela testemunha disso, onde ela fez pelos 2 anos a seleção junto com outros servidores desta casa, a seleção que esses estagiários, muitos já foram até aproveitados aqui no próprio tribunal e aproveitados nas outras áreas. Então, realmente, nós estamos dando juntos com servidores da qualidade da doutora Cláudia e outros, o melhor de nós para a seriedade e a oportunidade àqueles alunos que realmente pretendem ter uma oportunidade no mercado de trabalho tão difícil a cada dia. A doutora Cláudia, os parabéns, aceito a proposição do conselheiro Anselmo Brito e damos parabéns, porque assim
fazemos o enquadramento do plano de cargo e carreira, que pouca gente já acreditava. Hoje já tem funcionários que agora querem se especializar. Para quê? Para que trate o tribunal profissionalmente, se aperfeiçoando cada dia. Porque nós conselheiros, o conselheiro Otávio Lessa, a conselheira Rosa Albuquerque, a conselheira Maria Cleide, o conselheiro Cícero Amélio, a conselheira Anselmo Brito, o auditor substituto de conselheiro e este presidente, juntamente com o doutor N lá do Ministério Público, estivemos a nos aperfeiçoar. E cada vez nós trazemos melhores ideias para cá. Se nós que decidimos, estamos trazendo, precisamos também que os servidores desta casa, que venham nos alicerçar nas nossas decisões, também se aperfeiçoem a cada dia. E esse que é o momento. Nós estamos vivendo num momento de transição para melhor, com a informática, com a oportunidade que estamos dando aos servidores e a oportunidade que estamos dando a todos nós. Então, parabéns à doutora, parabenizando todos os tribunais, os funcionários deste tribunal que querem se aperfeiçoar e dar o melhor de si a esse tribunal na pessoa da doutora Clara. E continua facultada a palavra. A palavra do conselheiro. Presidente, eu queria me associar, obviamente, eu acho que isso é uma questão de honra para o tribunal e parabenizar e dizer a Cláudia que ela tenha todo o sucesso do mundo, porque ela está buscando, através do esforço pessoal dela, um espaço cada vez melhor para que possa desempenhar a sua função dentro do tribunal. Eu acho isso louvável e espero que isso sirva, como a conselheira Selma falou, e Vossa Excelência, de exemplo para que outros funcionários tenham isso. Tem essa oportunidade. Em cima disso, e na mesma linha do que a gente está discutindo ontem eu tive a oportunidade de, como vice-presidente do IVE e da Tricom para assuntos institucionais, fazer a abertura do primeiro seminário internacional de auditoria operacional, onde nós tivemos a presença da Dinamarca, Holanda, Argentina, Canadá, Estados Unidos, palestrantes, sobre cada um com seu tema e mostrando como se faz a auditoria operacional em cada país desse. Obviamente eles já estão desde 78, 90, outro 70, outro 82, e mostrando e pra gente, como eu já tinha tido isso, que é o presente e com certeza o futuro, não descartando, porque tem alguns conselheiros assim muito tradicionais que, inclusive nas palestras, o conselheiro Pedro Lino bateu muito com relação e vai desprezar a convencional. Eu disse, não, eu acho que ela pode ser feita em paralelo. A importância da auditoria operacional é porque eu acho que ela é bom para todos. Mais uma vez, é uma coisa tendo proposta que ninguém perde. O gestor que está sendo acompanhado pelo tribunal, que é uma auditoria que tem acompanhada por 6 meses, dependendo do caso até 1 ano, o gestor está tendo a linha de correção para aquele problema existente naquele setor. Ou seja, em discussão com nossos técnicos, e o acordo que for colocado no papel tem a assinatura do gestor e mais os nossos técnicos. Facilita o chefe do executivo, porque se ele tiver dificuldade técnica, como o executivo tem uma rotatividade muito grande, o próximo secretário que ele botar da pasta, ele já tem uma linha de encaminhamento para resolver aquele possível problema. A sociedade ganha porque ela vai ter a correção daquele, vamos dizer, se for uma obra, daquela obra com perfeição, e também ganha porque você vai reduzir o custo daquela obra. Eu acho que todo mundo ganha. Então essa auditoria operacional, ela se faz presente, e para dar mais um incentivo aos nossos técnicos, né? Hoje apenas 12 tribunais dos 34 tribunais, incluindo o TCU, são apenas 12 tribunais que fazem efetivamente hoje trabalho para o Banco Interamericano de Desenvolvimento, de auditoria, e o Banco Mundial. Eu quero ter o prazer de um dia os nossos técnicos estejam capacitados para poder fazer esse tipo de auditoria. Sim, remunerado. Agora o Minas Gerais ganhou 12 milhões pelas auditorias feitas pelo Banco Mundial, para o Banco Mundial. E isso representa menos de 1/3 que ele pagaria
para auditores independentes. Então, para o Banco Mundial também está rindo, porque o custo é bem menor do que se ele fosse gastar numa empresa de auditoria privada. E os tribunais ganham, porque cada vez mais os técnicos, eles fazem questão de treinar exaustivamente esses técnicos em Brasília, ou se tiver que mandar para outro país. Com certeza nós vamos ter um ganho muito grande. Então aqui, até se nossos técnicos aprenderem hoje, quem souber muito bem, quem não souber, eu acho fundamental. Eu vi lá todo mundo, os técnicos que estão nessa linha, todos eles falam inglês, falam inglês, porque a linha, todos eles que deram as palestras foi em inglês, né? Então é fundamental, além do desenvolvimento técnico que a gente possa ter, isso também só vai ter esse desenvolvimento através do aprendizado também do inglês. A gente poderá ficar, quem não tem aqui pelo Mercosul mesmo, no nosso portanhol aqui, mas quem quiser se aprofundar realmente tem que falar o inglês, tem que estar pensando no futuro. Então, espero que nosso tribunal, com a maior brevidade possível, tenha a oportunidade de vender esse serviço também de técnico de auditoria para esses bancos, banco que representa aí vários países, e nós sermos chancelados como representante do banco em determinada região. É uma honra para cada tribunal que tem isso, e eu acho que a gente tem toda a possibilidade de alcançar isso. Apenas através desse exemplo da Cláudia, através dos exemplos que vêm a seguir, a gente possa ter essa oportunidade. Eu acho, como o presidente falou, nós já estamos fazendo nossa parte, os conselheiros já tiveram uns treinamentos que não vai parar nessa primeira aula. Esse curso que está tendo agora dos tribunais é um curso de 240 horas de aula. Essa aqui foi a aula de abertura que a gente teve em Salvador. Eu acho que a gente está no caminho certo. Eu acho que a gente pode nos aperfeiçoar cada vez mais, e esse tribunal ser também um tribunal de ponta. É só a gente querer, e a gente querendo, a gente faz, né? É só isso, senhor presidente. Continua facultada a palavra. Com a palavra, a conselheira Rosa Albuquerque. Presidente, é só para registrar e me associar às palavras do conselheiro Anselmo e dos demais, no sentido da percepção, da rapidez com que foi absorvida a nossa funcionária Cláudia nesses 2 anos, dessa evolução que o nosso tribunal teve, e a percepção dela no sentido de que há uma necessidade de se aprimorar e de se crescer em conhecimentos para que se otimize cada dia mais, se aprimore cada dia mais os serviços do tribunal. Quero parabenizá-la pela conquista e desejar que seja assim de muito profícuo durante todo o transcorrer do curso. E boa sorte. Era só. Com a palavra, a conselheira Maria. Senhor presidente, também quero me associar às palavras dos demais conselheiros, parabenizando a doutora Cláudia, uma excelente profissional. Pelo pouco que conheço, desde que cheguei aqui, observei a dedicação dela, o seu trabalho, que vem fazendo um bom trabalho também junto com o conselheiro Anselmo Brito. Parabéns, doutora Cláudia. Excelência. Também gostaria de me filiar às palavras do conselheiro Anselmo e assim, dar uns parabéns especial para a doutora Cláudia. Eu conheço há pouco tempo, mas esse pouco tempo que eu tenho aqui no tribunal, já percebi nela assim, uma pessoa que é muito estudiosa e que leva muito a sério o seu trabalho. Então, espero até que essa atitude assim contagie mais servidores dessa casa, que eles procurem também o aperfeiçoamento e os estudos através de um curso de pós-graduação, que a gente está continuamente, vida, né, nos exige a busca de novos conhecimentos. Então, meus parabéns especial para a doutora Cláudia, e que fique registrado isso aqui. Muito obrigado, senhor. Eu quero aproveitar a oportunidade para fazer a parabenização à presidência pela iniciativa de reinaugurar o Centro Médico. Eu acho que é muito importante que essa corte tenha à disposição um centro para tratar de eventuais ocorrências que possam acontecer
nós não sabemos o imponderável, o que pode vir, então eu entendo que é verdade. Então acho que é importante que realmente isso ocorra e que funcione plenamente, como também acho importante a iniciativa de fazer uma homenagem aos 65 anos desta corte, e numa homenagem para fazer uma reflexão e debater esta corte, este tribunal, também entendo que é uma belíssima oportunidade. Em relação à doutora Cláudia, eu também não teria como deixar de me associar. Conheço a servidora, uma servidora eficiente e muito competente, e não tinha dúvidas de que ela ia lograr êxito lá na prova, e foi muito bem representando esta corte em Pernambuco, na Universidade Federal, e faço votos de que ela faça um bom mestrado, conclua seus estudos da melhor maneira possível e traga para esta corte as luzes que com certeza ela vai colher em Pernambuco. Também quero parabenizar aqui o conselheiro Lessa, que sempre tem se deslocado para esses eventos, como representante do IRB e da Tricom também, integra a diretoria das duas entidades e sempre vem trazendo para esta corte ideias importantes, como a ideia de fazer uma capacitação dos servidores no sentido de realizar auditorias para o BIRD, que seria uma maneira tanto de resolver a questão nossa de capacitação para que o tribunal possa atingir um nível maior de excelência, como também de trazer recursos para esta corte e melhor aparelhar o tribunal. Então, também estendo aí a parabenização e encerro agradecendo pela atenção. Muito obrigado. Continua a facultada a palavra. Eu queria só que eu tive a oportunidade de manifestar, também parabenizando Vossa Senhoria pela, já antecipando a reinauguração do Centro Médico, aí fazendo o curso com as palavras, já inclusive do Ministério Público, realmente o imponderável me cerca. E aqui ficou até a ideia que o senhor disse que estava adquirindo o desfibrilador. Acredito que... eu acho que, não atrapalhando Vossa Excelência, eu que já tive problemas cardíacos, que já sei, mas eu acho que eu já ultrapassei, e espero, trazendo isso aqui não como um argouro, mas como uma prevenção, que nós adquirimos um desfibrilador. Na verdade foram 2, mas o outro não chegará amanhã, mas ainda chegará agora no mês de dezembro. Nós, com isso e com todos a medicação de emergência, isso no caso médico. No caso odontológico, nós temos um bom equipo e um equipo que não está obsoleto. E nós compramos também um equipamento novo na parte da odontologia. Só que quem ganhou foi uma empresa de Minas Gerais. Isso quer dizer que a credibilidade que hoje o Tribunal de Contas tem, o Brasil inteiro está trazendo proposta para nós. Também não vai dar tempo de chegará no dia 5 equipamento novo. Esse setor médico eu tenho muito carinho por ele, porque quando aqui ainda estava o conselheiro José Alfredo de Mendonça, colocou o nome do posto médico do Tribunal de Contas, Dr. João Cabral Toledo, meu pai, que era médico, e ele tem. Então, com isso aí, foi feito por mim em 1991, esse serviço médico, e naquela oportunidade, por proposta do conselheiro José Alfredo de Mendonça, colocou o nome do meu pai. Naquela oportunidade, nós dávamos o serviço médico a todos os funcionários desta casa, a todos os seus familiares, mas reservávamos, através do serviço social, 30% para a comunidade carente, que aqui tinha a oportunidade. Em 1999, nós fizemos instalar a placa, a sua reforma, melhorando com os equipamentos disponíveis naquela época. E agora, com equipamentos mais modernos, nós, inclusive o desfibrilador, e espero que nenhum desta corte precise, mas se assim for, a gente já dispor, e espero que no futuro a gente também tenha uma ambulância toda equipada, tipo aquela do SAMU, para servir aqui aos nossos servidores, a todos que aqui trabalham, porque já adquirimos maca móvel
maca fixa e também cadeira de rodas, que amanhã já estaremos apresentando. Isso no serviço médico. Isso a gente diz com muito orgulho, com muita satisfação, por saber que a gente, ao jogar no nosso diário oficial, no nosso coisa, o Brasil inteiro está de olho e querendo nos vender. Tanto que nos automóveis nós colocamos, apareceram 13 empresas e quem ganhou foi uma empresa de renome nacional e internacional, que foi a Localiza. Isso para nós é uma satisfação muito grande de saber da credibilidade do nosso tribunal e a vontade da gente fazer. E esperando que a gente, nenhum de nós, nem dos servidores, necessite do disponibilizador. Como uma vez eu fui embarcar, fiz o check-in, sentei para esperar a chamada e ali eu infartei. Se não tivesse o disponibilizador e uma ambulância no aeroporto, eu tinha morrido. Se eu tivesse embarcado, eu tinha morrido. Mas eu ainda estou aqui pensando no coração dos outros. E quando a gente pensa com o coração, a gente fica muito feliz. E é pensando no coração. Continua facultada a palavra, senhoras e senhores. Então, desculpe saber se atrapalhei a fala. Não, muito pelo contrário. Vossa Excelência deixou mais iluminada. Pelo contrário. Então, Excelência, eu devo aqui fazer retificação. Não só Vossa Excelência está duplamente de parabéns, como nós todos aqui do Tribunal. Excelência. Muito obrigado. Continua facultada a palavra. Com a conselheira Rosa Albuquerque. Presidente, a lembrança, o registro do Ministério Público com relação à ação desta presidência, com relação a essa aquisição e esse aparelhamento do posto médico, entre outras ações, essa especialmente, é louvável e, sem dúvida alguma, não se pensa como mau agora, não, mas como uma prevenção, porque o próximo instante das nossas vidas, nós não temos o conhecimento de como será, e estarmos assim bem aparelhados para qualquer emergência ou eventualidade traz um conforto para todos, sem dúvida alguma, traz uma tranquilidade, e isso é muito salutar em qualquer situação, em qualquer circunstância. E é só para também me unir a esse registro e parabenizar Vossa Excelência. Continua facultada a palavra. Não havendo quem queira fazer uso da palavra, em nome de Deus, está encerrada a apresentação.